Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou saindo aqui do cartório de Afogados, onde eu vim resolver a pendência da Denver, que está virando novela. Essa transferência da Denver para sair do meu nome está dando muito trabalho, porque meu Gov está dando BO. Não está pegando nem a pau meu Gov. Aí eu estou indo voltando lá na RA Motos Chinerai para levar essa procuração autenticada, que é para eles conseguirem resolver a transferência da moto. Eu tô com a minha SBM 150S. Acabei de fazer uma besteira aqui, mas tudo bem. Era pra ter passado direto ali. Mas vamos ver. Acho que todo caminho dá na vida. Então assim, galera, eu tô transferindo a Denver para o nome do novo proprietário e tá dando um problema porque não tava querendo pegar meu Gov, né? O aplicativo tava ruim para transferir online. A gente tem que estar tendo que fazer tudo de forma manual pelo Detran. Aí tá dando muito trabalho. Mas agora eu acho que graças a Deus vai resolver. Aqui, o Recife tá cheio de noiado, cheio de cracudo. Mas vamos pro tema do vídeo, galera. Desculpa a demora aí para entrar no tema. Irmão, eu tô aqui para passar para vocês minhas experiências com moto 0 km que eu comprei. Se compensa ter uma moto 0 km, ou se é melhor você investir numa moto usada. Vou falar um pouquinho de todas as motos zeros que eu comprei, que eu tive. Se teve alguma que não foi vantagem ou não, tá aí na capa do vídeo. Só esqueci de colocar uma. Esqueci de colocar esse HI 175, que parece com a Bros, mas as outras estão todas aí, beleza? Falar de uma por uma e a vantagem que você tem de ter uma moto 0 km em relação a uma moto usada, em relação a uma moto seminova. A minha primeira moto zero foi uma Factor 125 2009, comprei na loja zero. Nesse tempo não era nem habilitada ainda para moto, mas comprei a moto. Depois de alguns meses eu teria habilitação, acho que um mês depois, para moto. Eu era só habilitado só para carro. A motinha boa, a minha primeira moto, sofri 2 acidentes com ela. O segundo no dia do meu aniversário, que me fez desfazer da moto, fiquei muito triste. Mas mais por inexperiência minha e por imprudência. O primeiro foi inexperiência e imprudência, o segundo foi porque um camarada entrou na minha frente, né, cruzou e eu caí. Mas uma moto muito boa, uma moto que você, na época, né, uma motozinha 2009, zero, uma motozinha maneira, baratinha. Minha primeira moto, né, eu lembro que eu comprei essa Factor por influência de Valentino Rossi, era fã de Valentino Rossi. Minha primeira motinha a gente nunca esquece, né, era azul marinho. Porque eu queria o que mais se aproximasse de Valentino Rossi, né, galera? Como a moto de corrida de Valentino Rossi era azul, era uma Yamaha azul, uma 1000. Eu queria uma moto azul igual da cor de Valentino Rossi. Minha primeira moto, em 2009. Aí minha segunda foi uma Bros. Segunda moto, foi minha segunda moto e também 0 km, uma Bros Mix, a primeira versão flex da Bros vermelha. Eu passei pouco tempo com essa moto porque eu troquei ela numa FZ25 usada, uma Phaser 250 usada, 2006. Essa Brozinha eu passei pouco tempo, uma moto boa demais, rapaz. Motorzão indestrutível da Honda 150. Muito bom o motor, uma moto muito boa. E eu fiz a burrada de colocar numa Phaser 250 usada. Minha segunda moto não me deu dor de cabeça nenhuma. Moto zero é moto zero. Deixa eu só buzinar aqui para entregar aqui as meninas aqui. Então assim, aí a minha Brozinha zero, rapaz, moto muito boa, que eu troquei numa Phaser 250 usada. Aí minha terceira moto zero que eu tive foi a CB300R amarela, só a gasolina, 2013. Galera, essa moto era muito boa, galera. A moto era um foguete. A moto andava bem pra caramba, galera. A moto andava muito bem. Disposta. Passei ali um mês só com a moto porque eu troquei ela na Hornet. Daqui a pouco eu entro na Hornet.
A CB300R, a amarelinha que eu tinha, amarelo ovo, 2012, era uma moto boa demais, já tocava bem, retomava bem, tudo. A moto era espetacular, gostava demais da moto, gostei demais. Só que eu passei só um mês com ela porque eu vendi meu Palio, tinha um Paliozinho usado, vendi e troquei a CB300R na Honda, também 0 km, que foi até hoje a melhor moto que eu tive, né? Não vamos confundir não, tá? Melhor moto com a moto melhor de pilotar. A melhor moto de pilotar que eu tive foi a Ninja 300, que eu mais gostava de pilotar. Mas a melhor moto que eu tive no total, globalizando tudo, foi a Honda 2012. Subi na moto, cara, liga a moto, vai pra onde o cara quiser. Inclusive fui pra Palmas no Tocantins com aquela moto. Dei várias vidas em Gravatar, na casa da minha noiva em Gravatar na época. Fui pro interior, viajei muito com aquela moto. Muito boa a Hornet. 0 bala, a moto cheirava a novo, aquela coisa gostosa de andar. Aquele motorzinho 4 cilindros, aquele motorzão 4 cilindros. Era bom demais. Depois eu tive outra CB300R, sendo que Flex, a primeira versão Flex da CB300 2013, que saiu. Toda preta. Ela já era diferente da 2012. A 2012 era amarelinha e tinha as carenagens lateral aqui preta, fosco. A 2013 não, a 2013 ela já era toda preta e tem as carenagens da cor da moto, era preta também, mas era preto brilhante e tinha um adesivozinho. Mas era uma moto que eu não gostei. Como ela veio com o motor flex veio muito xoxo em relação ao motor só a gasolina anterior. O que tinha de disposta a anterior tinha essa flex que eu achei ela mais xoxa. E era uma moto que eu não gostava da moto, galera. Por que eu não gostava da moto? Porque eu tinha saído de uma Honda, né, galera? Recentemente. Então eu tava querendo medir a régua por cima, né? O cara de uma Honda cair com a CB300 é bem complicado, né? Porque realmente o cara sente a diferença de uma moto para outra, né? É muito gritante. Mas era uma moto que eu não gostava dela. Foi a moto que eu demorei mais na minha vida. Passei mais de 2 anos, quase 3 anos com aquela moto, porque eu tava na faculdade, fazendo faculdade. Peguei ela para casa da faculdade. Quase não lavava a moto. Cheguei a passar 3 meses sem lavar aquela moto. A moto preta tava cinza. Não deu problema de cabeçote, nenhuma das duas. Nem a primeira, que eu só passei um mês, logicamente, que a moto tava 0, né? E nem a segunda, que eu passei quase aí 3 anos com a moto. Não deu problema de cabeçote, não deu problema nenhum. É a vantagem de se ter uma moto 0 km. É muito raro moto 0 dar problema. Só se já vier com problema crônico já de fábrica. O cara vai empurrar o carro pela contramão. Vê. Aí depois da CB300R, que eu tive 0. A outra moto 0 que eu tive foi... Deixa eu lembrar agora aqui. É tanta moto, galera, pra lembrar o canal branco, sabe? A CB300 eu tive uma Twist, que eu tirei no consórcio. 2015, 16 desse modelo, o segundo modelo da Twist que saiu. Aqui, esse modelo aí, pronto, esse modelo aí. Tirei a minha vermelhinha no consórcio 0 km, versão Standard. Que naquele tempo tinha a versão Standard e a versão ABS. Depois que surgiu a versão ABS e CBS. Se eu entrasse agora, essa PCX, essa ADV tinha batido em mim. Aí a Twistzinha, muito boa, galera. Pensa numa moto boa. Excepcional, galera. Quando eu peguei a Twist, não existia quase nenhuma. Era lançamento. Quase não tinha Twist no mercado. Eu fui pra Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, com essa moto, galera, pra casa de uma ex-namorada minha lá. Aí eu, dentro da casa dela, quando eu saí, cheguei na rua, tinha uns 10 caras ao redor da moto, tudo admirando a moto, olhando pra moto, que ninguém tinha visto ainda uma lá nesse interior. Não tinha ninguém tinha visto ela ainda. Aí tem um monte de gente ali olhando pra ela. A minha era vermelha, aquele vermelhozinho pérola. Moto muito boa. Nunca me deu dor de cabeça. Viajei demais com aquela moto. Não me deu nenhum BO. Eu acho que até hoje é o motor confiável, mais confiável que a Honda tem. 250 cilindradas foi esse motor 250 dessa Twist 250. Pra mim foi o motor mais confiável que a Honda lançou nos últimos anos aí. Depois da Twist,
Eu tive essa Twist, eu tive uma Apache 200 zero também. Motinha boa, muito boa. Essa moto eu viajei pra caramba com essa moto, tem muito vídeo no canal com essa moto. Inclusive a Expedição Nordeste eu fiz com ela. Também fui para Juazeiro do Norte com ela. O interior da minha família algumas vezes. Fiz algumas viagens boas, muito vídeo legal com essa moto, com a Apache 200. Apesar de ser uma moto da Dafra, uma moto que não me deu muita dor de cabeça, não deu dor de cabeça nenhuma. Só que ela tem uma folga crônica aqui na mesa aqui. Ela folgava aqui na mesa aqui. Quando eu fazia a revisão, depois que chegava ali na casa de 1000 km rodado, depois da revisão ela começava a folgar de novo. E ela tinha essa folga crônica, a Apache 200. Mas tirando isso aí, a moto não tinha problema nenhum. Uma moto linda, aquela moto é muito linda, galera. Muito bonita de verdade, não tenho o que falar em relação à beleza da moto, em relação à guiabilidade da moto. A moto era muito boa de pilotar. Boazinha demais. Só era difícil de manutenção em relação ao acessório. Tanto que o suporte de baú dela eu só consegui colocar com Rossat. Rossat fez um. Eu comprei a ele lá em São Paulo, ele mandou para mim pelo correio. Foi por encomenda, sabe? Mas tirando isso, não tinha o que falar da moto. Equipei ela todinha, botei protetor de mão, protetor de motor, comprei Rossat também. Tinha coisinha assim que para ela que tinha que fazer por encomenda. Mas a motinha é muito boa. Super recomendo a Apache 200. Depois da Apache 200 0 km eu tive a outra Twist. Essa já CBS, chumbo. 250, né? Já comentei o que eu acho em relação às Twists. Vou estar sendo repetitivo aqui. Essa já era 2020, já tinha as setinhas LED. Viajei para Paulo Afonso com ela, e para Piranhas e Canidé de São Francisco, está aí no canal. Eu fiz a viagem para Paulo Afonso, expedição pelo Agreste. Pelo Agreste não. Tá como as viagens para Bahia, Paulo Afonso, viagem para Bahia. Bahia, Lagoa de Sergipe. Tá aí no canal. Show de bola a moto. Aí depois disso eu tive quem, meu Deus, depois. Aí tive a SHI 175, aquela que parece com a Bros. Com a Bros não, uma BMW, que imita a BM. Passei pouquinho tempo com a moto, porque sofri um acidente também, a moto empenou-se toda. Tá aí no canal, sofri um acidente com ela, o caminhão me jogou para cima da carreta. A moto empenou o quadro e eu devolvi a moto a Shinerai. Porque era aquele plano de aluguel que no final a moto era minha. Eu pagava todo mês R$1.000 e poucos ali e no final a moto é minha. Depois dela eu tive a Moto Sport, a moto de pobre do brasileiro. Motinha muito resistente, muito boa para trabalho. Fazia ali na casa de 60 a 65 km por litro comigo. Tranquilo, a moto fazia isso. De boa. Sem estresse nenhum. Motinha muito boa. Uma das motos que quando eu fui me desfazer, no dia que fui devolver a moto na motor, rapaz, eu fiquei tão triste. Parecia que eu tava devolvendo alguém da minha família. Fiquei realmente sentido quando devolvi aquela moto. Era pra ter ficado com aquela moto pra mim. Era pra ter continuado com ela e ter continuado com duas motos, mas deixa pra lá. Aí depois tive a SBM 250S, zero. Muito boa a moto também, espetacular, um ronquinho, uma moto linda. Uma das motos mais bonitas que eu já tive. Acho que foi a moto mais bonita que eu já tive. Em relação à beleza, ela foi mais bonita. Mais bonita até do que a Hornet. Em relação à beleza, eu achava ela mais bonita. Chamava bem mais atenção. Foi a moto que mais chamava a atenção que eu tive até hoje. Quer dizer, não, acho que ela e a Denver era pau a pau ali, me chamar a atenção. Aí depois dela, eu tive a SHI que parece a Bros. Moto também que eu não gostei, não gostava daquela moto, não confiava na moto. A moto, toda vez que eu ia ligar, a moto ficava morrendo, tem que estar acelerando a moto para poder a moto não morrer. Ficava ali 5 minutos acelerando a moto no trabalho para sair de casa para ela não morrer. E eu não gostei da montada dela, não gostei, a moto, o guidão era muito largo, passava muito aqui. Ficava batendo, para passar no corredor era ruim demais a moto. Então,
foi uma moto que realmente eu não curti, beleza? Depois eu tive a Denver, que foi uma das motos que eu mais gostei. Me desfiz dela porque, como eu não quero mais viajar de moto, né? Vou ter como objetivo, fiz um voto a Deus que eu não vou ficar mais viajando para amor de moto, viajando para longe de moto. A Denver era um luxo desnecessário, uma moto muito grande, muito larga, ruim de trânsito. E eu acabei usando assim o bom senso e troquei ela nessa moto aqui, a SBM 150S da Shinerai, a New Jeff. Uma motinha muito boa, tô curtindo demais a moto. E excepcional. Então, para resumir, uma moto zero, galera, ela lhe proporciona duas coisas principais. A primeira é a satisfação de ter um negócio 0 km. Uma moto zero, galera. Tu tá tirando a virgindade da moto é tu. Quem tá fazendo a moto é tu. Tu sabe onde é que tu tá entrando. Tu sabe que aqui, ó, eu só fiz tudo na autorizada. É uma moto de procedência. Tu sabe onde é que tu tá botando tua vida em cima. Outra coisa, tu sabe que tu sobe aqui, tu tem segurança, pô. Eu vou subir nessa moto aqui e ela vai me levar pra casa, pô. E eu vou despreocupado, porque é uma coisa zero, uma coisa nova. Ao contrário da XRE 200, 300 que eu tive, que me deu muita dor de cabeça, que me deixou na rua várias vezes. E da Phaser 250 também me deixou na rua várias vezes. Moto velha é moto velha, irmão. Coisa velha vai estourar na sua mão. Quer ver a pior KM de tu pegar uma moto na casa de 20 a 30 mil km rodado. É a pior hora de você pegar uma moto, seja lá qual for. Que é uma época que tem muita coisa para trocar nas motos, geralmente. Muito serviço para fazer. Eu digo, o dono, ele quer se livrar, então ele vai fazer gambiarra, vai empurrar a moto. Ele vai vender mesmo. Entendeu? Então ele não quer nem saber, irmão. A pior coisa é tu subir num veículo e tu não ter confiança nele. Quando o cara perde a confiança, já era. Isso é em veículo, em casamento, em relacionamento, num mecânico, em barbeiro, em manicure, vejo que em médico. Quando tu perde a confiança, já era, meu irmão. Zero é zero. Então tive todas essas motos zeros aí. Hoje eu tô com uma moto zero, graças a Deus. E vou dar um conselho a você. É melhor tu ter uma moto Sport zero do que tu ter uma CB 1000 usada. Não digo seminal, mas usada. Porque tu sabe que a motozinha zero, tu vai subir nela, ela vai te levar, vai te trazer. E a 1000 usada, tu lá sabe que dentro do motor está mexido, tem alguma gambiarra que fizeram algum improviso. E quando tu estiver aqui na estrada, longe de casa, ela vai dar um BO e tu vai ficar na estrada tarde da noite ou longe de casa, horas de viagem longe de casa com a moto quebrada, tendo que ligar para guincho. Mesmo que tu tenha seguro, só o transtorno de um guincho chegar, tu vai perder horas ali esperando. Muitas vezes num lugar arriscado, esquisito, perigoso, tarde da noite, ou então debaixo de chuva. Então, irmão, zero é zero. Se pudesse amarrar, se apertar, para pegar um negócio zero, pegue. É melhor tu entrar numa dívida com uns R$200 a mais numa parcela para pegar uma moto zero do que tu pegar R$200 a menos na parcela e tá trocando toda semana uma peça da moto, que a moto tá dando problema. Tu tá gastando mais do que se tivesse pego uma zero. Aconteceu isso comigo já. Não compensa não. Pra vocês terem ideia, quando eu fui pegar a Honda mesmo, por exemplo, eu queria pegar uma GSX 750F, aquela Mônica. Eu sempre tive um sonho de ter aquela moto. Porque quando eu tirava tomar conta de um paciente, eu tomei conta do avô de João Campos, que é o prefeito do Recife na época. Que o pai dele era governador, Eduardo Campos era governador. Tomei conta do sogro do Eduardo Campos. E um vizinho dele lá no condomínio, lá em Piedade, lá em Candeias, tinha uma daquela, vermelha, galera. O cara passava com aquela moto, eu ficava louco, meu irmão. Quando o cara passava. Galera, que som lindo a moto tinha, pô.
Aí eu disse, irmão, um dia eu vou ter uma moto dessa. Aí eu fui fazer o rolo da minha CB300R nela. Tinha uma lá para vender lá na F1 Multimarcas. Lá de Boa Viagem. Só que meu amigo não aprovou não. O cara passou a primeira vez, que era para dar 300 de entrada, a 300 de entrada e parcelar o resto. Tava R$ 530 a parcela, nunca mais me esqueço. Em 48. A diferença de uma para outra. Aí o cara tentou passar, primeira vez não conseguiu, a segunda não conseguiu, eu não tento mais não, porque se tentar mais a terceira e não passar, eu fico 3 meses a 2 meses sem poder tentar financiamento. Aí, na mesma hora, eu liguei pra menina que me vendeu a CB300, falei pra ela, ó, tô querendo pegar uma Hornet zero. Aí ela, quer que eu... Quando ela já tava com o meu cadastro lá, tava com tudo meu, né? Porque eu tinha comprado a CB300 há pouco tempo, há cerca de um mês. Ela, Gil, tô com os documentos aqui, tu quer que eu passe ela? Eu vou passar a 300 por 10 mil, vice? Pegando ela por 10 mil. A moto era 12,5 à vista, na época. Por 10 mil, vice? Que é o mínimo que a gente vai conseguir nela aqui. Aí eu vou ver se eu choro pra conseguir mais, pra tu pelo menos pegar o dedo do emplacamento da Hornet. Aí eu fiz, tá certo. Aí eu saí de Boa Viagem, quando eu cheguei na frente da Escola Portuguesa, na Agamenon Magalhães, ela ligou pra mim, ela... Você já tá de Hornet, ficou 48 de 710. Aí eu, fechou. Ou seja, da GSX usada, que eu ia pagar 540, eu tava pagando menos de R$ 200 na diferença de uma Hornet zero. E lembrando que a Hornet era bem mais moto do que a GSX, tá? A GSX tem ali 95 cavalos não declarados e que declarados é 79, se eu não me engano é 89. Aí eu peguei a Hornet zero. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um tempo, meu amigo, que pintava até mulher de um olho só pra mim. Eu no exército, com aquela farda camuflada do exército, me trabalhar, uma Hornet zero, uma moto com ponteira esportiva, com aquele som de Fórmula 1, carro de Fórmula 1. Oxi. Mas enfim, galera, zero é zero. Então eu super indico você, a se quiser uma moto nova, pega uma nova realmente, pega uma zero, nem que seja uma moto mais fraca, de menor cilindrada, mas que seja zero, irmão. Que tem nada pior do que tu tarde da noite, tá voltando pra casa, como aconteceu comigo já, e moto quebrar na BR, como aconteceu com a minha XRE. Ou então tu, tarde da noite, tu tá voltando pra casa com tua namorada e tua moto quebrar, como aconteceu comigo na minha Phaser 250, na Avenida de Carvalho. Quase 10 horas da noite e a moto quebrou. Então, irmão, não há dinheiro que pague sua paz, tá beleza? Eu fiz o vídeo anterior falando dessa moto aí, falando da MT-03 e da R3. Quem quiser assistir como uma moto dessa pode levar você à falência, tá aí no canal. Foi o vídeo que eu postei anteriormente, é esse aqui. Beleza? Chegando em casa já, lembrando sempre que moto é como droga, você aprende a conviver com ela ou se morre dela. Beijo nas crianças. Fui!